Oi, pessoal. Estamos começando mais um Pesquisa em Pauta para apresentar o trabalho do Kleber, que é uma tese de doutorado sobre a aplicação de modelos de recursividade em percussão com suporte computacional. Um trabalho que foi premiado pelo Prêmio CAPES de Teses de 2013, com menção honrosa entre todas as teses de doutorado do Brasil. Kleber, o que fez você pensar e a gente começar a trabalhar nessa coisa de misturar recursividade, percussão, eletrônica? Como é que foi isso? Então, Jonatas, na verdade, tudo começou lá na graduação, a primeira vez que eu me deparei com a possibilidade de interpretar uma dessas obras do compositor Steve Reich, né? Um compositor que estuda muito o processo gradual, principalmente nas suas obras de 69 a 73. E essa brincadeira até, de uma certa forma lúdica, que nós fizemos aqui no começo, é uma obra do Steve Reich, desse período, que faz parte do trabalho de pesquisa, que é o Clapping Music, né? Basicamente, a motivação principal se deu no processo de estudo, de preparação dessas obras. Quando você pega a partitura do Reich, você entende todo o material, você lê as figuras, teoricamente está tudo simples de uma certa forma, mas quando você vai executar, aquilo se torna um universo realmente muito amplo e com uma grande gama de nuances, de peculiaridades, de dificuldades na interpretação. Então foi essa a principal motivação. Eu estava, nessa época, me deparando com uma obra que teoricamente eu sabia o que fazer, mas na prática o processo era muito mais complicado mesmo, né? E o que mais me intrigou também foi essa quantidade de variáveis, quantidade de melodias, como a gente iniciou agora o programa, que podem, na verdade, suscitar desse tipo de processo musical, de processo composicional, que é o que o Reich usa, né? Acho que você até poderia explicar um pouquinho melhor o processo em música, essas noções de processo em música, né? Na realidade, o que eu acho interessante do trabalho do Kleber e o que a gente trabalhou durante esses anos do doutorado no Instituto de Artes e no Núcleo de Comunicação Sonora foi levar a um certo nível de elaboração a noção de processo em música. Então, quando a gente começou agora esse programa com vocês, a gente estava batendo palma e eu estava mantendo um certo ritmo regular. E o Kleber estava fazendo uma variação disso. Só que da superposição daquilo que eu fazia com aquilo que ele fazia, nasciam outras dimensões sonoras, que não necessariamente elas estavam escritas no suporte da grafia musical, mas elas aconteciam porque havia um processo de interação relacionado com um processo de iteração, que são as duas palavras interessantes ou importantes desse tipo de estudo. Quer dizer, iteração é o processo de reiterar uma certa estrutura, de repetir a estrutura. E a interação é o processo de fazer com que essas estruturas que se repetem, elas se interajam no tempo, no espaço. Nessa peça que a gente executou no começo agora, a gente estava batendo palma e a interação que a gente criou foi entre os acentos e o deslocamento do tempo. Então, essa noção de construir música baseada em processo foi uma coisa que é importante para o século XX, para a música do século XX, e principalmente o Steve Reich foi um compositor que explorou isso em várias dimensões, principalmente influenciado por a maneira de pensar que vem da cultura africana, que também é um outro elemento que você colocou no seu trabalho. Exatamente. Ao trabalhar com o djembe e etc., e a sonoridade do djembe. Porque eu acho que o seu trabalho tem essa dimensão do suporte, da noção de processo e aplicação também no instrumento típico, no instrumento africano, que é o djembe, não é isso? Exatamente. Quando nós, então, passamos a pesquisar mais o processo e as influências desse compositor, nós nos deparamos com um determinado momento que ele esteve, na verdade, estudando percussão, embora ele não seja percussionista, mas ele estudou percussão mais a fundo, ele foi, né, percussionista durante um tempo, na África. E aí nós temos, então, um mergulho. Nesse meio tempo veio um filme, um documentário sobre o djembe, que caiu bem nesse momento de pesquisa, chamado Djembe Folá.
E o djembe Folá é um documentário sobre um grande tocador de djembe chamado Mamadi Keita. E ao final desse filme, nós temos uma cena muito bonita que é realmente uma roda de djembes, onde os percussionistas estão executando um ostinato cíclico. Daí vem a ideia um pouco de recursividade, que a gente empresta esse termo da matemática e também muito usado na computação, né? Esse ciclo de repetição, de reiteração diversas vezes, e um solista, que é justamente o Mamadi Keita improvisando no seu instrumento, que é o djembe. Então nós partimos desse princípio. Como é que nós poderíamos pegar a influência do processo composicional do Reich, que também teve uma certa influência lá na África, né, no estudo da percussão, trazer para o nosso, principalmente para o meu cotidiano, sendo um percussionista, né, eu continuo atuando na área de performance, ainda tocando meu instrumento, e por que não trazer o djembe dentro desse contexto. Então utilizamos o Reich como suporte composicional para alguns estudos que nós vamos apresentar mais ao final do programa, onde nos deparamos então com essa possibilidade de gerar esses ciclos de recursividade. É importante só deixar claro para o telespectador que a recursividade nada mais é do que um termo, uma função, na verdade, um conceito que nós emprestamos da matemática, como eu disse, muito usado também na computação, mas que um estado de um elemento naquele determinado momento é pré-condicionado pelo estado anterior e pelo posterior, de uma forma bem geral, né? Claro que isso é explicado como uma função matemática, mas de uma forma geral nós trouxemos esse conceito para a música, ou seja, a nota que eu executo nesse momento, durante a minha improvisação, ela depende da nota que eu acabei de ouvir, desse ciclo de recursividade, dessa repetição, e condiciona a nota que eu vou tocar e a posterior, ou seja, o resultado desse instrumento. Isso gera um ciclo, que é esse ciclo recursivo. Isso transforma como matéria-prima para a gente composicional e também como influência, né? Não, eu ouço e toco. Né? Porque uma coisa legal do seu trabalho, que eu acho que a gente discutiu durante todo o processo de pesquisa, foi que ao transferir esses modelos de recursividade, que dariam origem a processos computacionais, que a gente até pode ver algum exemplo desses processos aí, o pessoal vai colocar para vocês verem aí, de como é essa coisa de repetição no computador, enquanto a gente está falando. Uma outra coisa que você trouxe da sua pesquisa, que é dessa interação com o Reich e com a linguagem da música africana, foram as oficinas. Isso. Quer dizer, as oficinas são laboratórios vivos de desenvolvimento dessa linguagem e desenvolvimento desse processo. Isso. Então, tem um aspecto que é, vamos dizer assim, de certa forma mais abstrato, que é a noção de interatividade, de iteração, que dá esse suporte para que o seu trabalho tenha modelos computacionais atrelados a ele, mas também, ao mesmo tempo, tem esse lado humano de trabalhar com os seus alunos esse modelo ao vivo, fazendo esses círculos e interagindo, né? Isso. Eu acho que você podia falar um pouco sobre isso, enquanto o pessoal coloca algumas imagens para a gente dessas suas oficinas, né? Isso. Então, esse exemplo que nós estamos assistindo é exatamente uma dessas oficinas sendo implementadas com os alunos, né? Atualmente, eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de percussão, e os alunos foram aquelas cobaias, entre aspas, num bom momento do experimento, né? Onde nós estávamos implementando justamente esses processos recursivos, com a ideia no instrumento, no djembe, nesse caso, onde nós tínhamos 2 alunos executando o ostinato, como nós fizemos aqui. Aqui, no início, você executou o ostinato, eu executei o mesmo ostinato. O que é ostinato? Uma frase que se repete, né? Então, eu repeti a mesma frase que ele musicalmente, e a partir daí eu realizo um deslocamento. A sobreposição das notas que ele está executando com as minhas notas geram uma nova melodia, uma nova textura, um novo material sonoro. Então, um exemplo simples que a gente está assistindo aqui, e de uma forma geral a gente pode utilizar, imaginemos que nós temos 5 notas sendo executadas aqui, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, e elas estão sendo repetidas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Um segundo intérprete, no caso aqui aos pares, nesse vídeo, entra executando as mesmas notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, em uníssono, ou seja, tocando juntos, né? Num determinado momento, eu realizo um pequeno acelerando de uma das vozes, a ponto que o meu Dó se encontre com o Ré do pessoal que está mantendo, o grupo que está mantendo esse ostinato. E a partir daqui eu tenho Dó, Ré, Ré, Mi,
Mi, Fá, Fá, Sol e assim por diante. Né? Esse ciclo vai acontecer pelo número de notas que eu tenho até que a gente retorne ao uníssono. Tá? Então, o que eles estão fazendo aqui é justamente isso. Eles estão executando aos pares esse ostinato, estão deslocando e retornando. O que a gente adiciona aí ao processo e às técnicas do Reich é justamente o processo computacional. Nós temos aqui uma programação elaborada lá em parceria com o professor César Traude, da Universidade Federal de Uberlândia, e com o professor Jonatas Manzoli, aqui da Unicamp, do Nix, onde o computador está gravando esse material e, além dos intérpretes, também está reexpondo esse material. E esse material serve de fonte para que os percussionistas, no caso, possam ouvir o que eles estão tocando e ainda sobrepor através da improvisação. Então, na verdade, é um grande jogo, né? Como o Cade diria, onde nós temos a manipulação do som, criando texturas, camadas sonoras em tempo real, através do suporte computacional. Eu acho que é fantástico. Quando a gente pensa em pesquisa em arte, em produção do conhecimento na área de arte, a gente tem que pensar também nesses vários aspectos. E eu acho muito interessante no seu trabalho você ter conseguido produzir a questão do trabalho da performance, produzir a questão também, focar a questão do ensino do instrumento de percussão, focar uma coisa tecnológica que é o modelo computacional que foi usado e está sendo usado, né, durante muito do que você faz na UFRN com seus alunos. E tem um quarto aspecto que eu gostaria de ressaltar do seu trabalho, que você também, durante a sua pesquisa, você fez uma análise das sonoridades do instrumento em função do gesto. Quer dizer, quando vocês veem um instrumento de percussão, com um coro e uma caixa de ressonância, vocês não imaginam a diversidade de sonoridades que podem ser produzidas por esse instrumento. E um dos aspectos também que o Kleber estudou no trabalho dele foi justamente isso, essa possibilidade de criar sonoridades baseadas na diversidade dos pontos de ataque e ressonância do djembe. Exatamente. Cada região que eu golpeio essa pele, né, no caso do djembe, me produz um som diferente. Né? E determinadas dinâmicas, se eu toco um pouco mais forte, um pouco mais fraco, eu vou ter uma ressonância diferente do instrumento. Então isso gerou como resultado uma taxonomia de gestos musicais interpretativos, que nós chamamos na pesquisa de TGMI, um conceito que nós emprestamos daí da biologia, a taxonomia, para justamente descrever essa diversidade de sons e de toques. Né? Como projeções ainda do trabalho de pesquisa, nós estamos ainda em processo de desenvolvimento de um PET, ou seja, de uma parte dessa programação de computação sobre o suporte do Puridata, que vai trabalhar com a ideia da escuta de máquina. Ou seja, eu toco esse instrumento, a máquina identifica através de uma escuta pré-determinada e a partir daí nós podemos trabalhar essa ideia de como se a máquina fosse um outro intérprete, né, em tempo real. Ou seja, eu não sei o que ela vai me oferecer como sonoridade resultante, eu não sei o que ela espera, mas a gente consegue gerar um diálogo entre o ser humano e o computador em tempo real. Né? Eu acho... A gente tem avançado muito no Brasil na pesquisa em arte, na pesquisa em performance com suporte computacional, ou como a gente costuma dizer, performance mediada, o termo que a gente utiliza. Então, eu acho que essa diversidade é bem própria de uma pesquisa interdisciplinar. E nisso eu agradeço, quer dizer, estamos muito atrelados ao trabalho do Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora, e essa ponte que a gente fez com o programa de pós-graduação em música. A gente gostaria também de agradecer o professor Fernando Hashimoto, que trabalhou conosco na orientação, quer dizer, na parte técnica do trabalho. E para mim foi um privilégio trabalhar com o Kleber, que é uma pessoa dinâmica, como vocês estão vendo, né? Ideias fluindo a flor da pele, e resultou num trabalho que chegou aonde a gente queria. A gente está contente, mas a gente sabe que pode evoluir, ele pode crescer ainda mais. Com certeza. Acho que nunca mais vou esquecer uma frase que você mesmo me falou durante esse processo, o final do processo, que a tese não é o fim, e sim o início. Né?
Então, realmente ali tem o marco do início da minha pesquisa, que já continua, claro, e vai dar sequência, ainda mais agora com o aporte da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e com todo o apoio que eu realmente venho tendo lá, né, das pessoas que realmente meu diretor e todo mundo que apoia, de dar sequência na pesquisa, ainda mantendo essa parceria com a Unicamp, né? Vindo para cá, fazendo os laboratórios e levando o professor Jonatas também lá para a universidade, que também é sempre um colaborador lá da nossa pós-graduação. Enfim, o início, eu acho que nós temos um grande caminho ainda pela frente e é muito importante realmente levantar, principalmente a minha bandeira, que é a bandeira da percussão, claro, né? Mediada por esse suporte tecnológico e realmente fundamental todo esse apoio que eu tive no NICS e seu, com certeza, durante todo o processo. Eu gostaria de agradecer a vocês por estarem conosco no Pesquisa em Pauta. E o que nós vamos fazer agora, enquanto o Kleber também termina falando sobre o trabalho dele, nós vamos colocar alguns takes da peça, que foi a peça com a qual ele culminou toda essa teoria, uma peça que tem dimensões de tecnologia, dimensões de percussão e dimensões gestual. Então eu queria agradecer a vocês por estarem conosco nesse programa e queria deixar o fim da entrevista para o Kleber falar um pouco do trabalho enquanto a gente vê a peça que concretiza o final, pelo menos o final deste momento da sua pesquisa. Bom, essa peça que nós estamos assistindo é a peça intitulada Djembe Bolei. É uma brincadeira justamente do instrumento com o nome do djembe e o delay, né? Essas repetições que a gente utilizou aqui como matéria-prima, o objeto delay desse software do computador. Basicamente nós partimos de um ostinato da música africana, ou seja, uma repetição de um determinado ritmo da música africana, e as variações elas acabam sendo feitas em tempo real. Essa peça foi estreada em 2011 no congresso da ANPOM, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, na cidade de Uberlândia. E todos esses recursos, na verdade, esse aparato tecnológico acabou sendo inserido e necessário para que a gente possa estar fazendo exatamente essas repetições, esses ciclos de recursividade em tempo real. A improvisação vem como um segundo elemento, transitando lá nas influências tanto do compositor Steve Reich, que foi a nossa principal influência de suporte composicional, como também da música africana, das rodas de djembe. Então foi a maneira de nós conciliarmos um pouco a música contemporânea, mais atual, principalmente dessa segunda, mais ou menos 1950, 1960, mais ou menos década de 50 e 60 do século 20, com as influências principais da música não ocidental, ou seja, da música africana, utilizando o djembe. Eu posso dizer que de uma certa forma teve uma repercussão muito boa a peça, sim, pela estreia, e a gente vê também todo o trabalho de pesquisa, acho que combinando principalmente com essa premiação, que foi muito importante, do Prêmio CAPES de Tese, em 2013. E para fechar então, agradecer mais uma vez também o apoio da RTV, da Unicamp, ao professor Jonatas, junto ao NICS, que incomensurável o apoio que eu sempre tive lá no NICS, não tem nem palavras realmente para expressar, e onde realmente eu venho agora desenvolvendo o meu trabalho, que é na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, principalmente com a minha dispensa para eu poder estar aqui hoje, né? Enfim, muito obrigado a todos, espero que a gente de alguma forma possa ter explicado um pouquinho sobre o trabalho de pesquisa. Vamos tentar terminar. Vamos lá? Vamos lá. Começa você.